Hoje nós estamos dando sequência à nossa série Enraizados, série Coração Pastoral, não Enraizados. A série Coração Pastoral, que é uma série entre as séries, né? A ideia de fazer essa série era poder, de tempo em tempo, falar com a igreja sobre algo que nós temos como pastores olhado para as Escrituras e Deus tem falado ao nosso coração e que nós acreditamos ser pertinentes para ensinar e falar sobre na igreja. Então, o Rodrigo ensinou domingo passado, eu ensino esse domingo, próximo domingo o Matt ensina e cada domingo é um tema específico. O de hoje é Enraizados e depois disso nós vamos começar o livro de Efésios. Então, e eu acho que é engraçado porque sempre que a gente começava, na Calvary no geral, sempre que se começa um novo livro, ou se começa uma nova série, eu achava engraçado, os pastores sempre falavam assim, que estavam empolgados em começar esse novo livro, né? E era sempre esse discurso assim, nossa, estou empolgado para começar esse livro, né? E eu estou me segurando para dizer que eu estou empolgado em começar Efésios, mas agora eu entendo como é prazeroso a gente passar por um livro, né? Começar, terminar, e depois a gente começar mais outro, e quem sabe vamos fazer talvez 3 livros esse ano, então é algo muito especial. O próprio Paulo, né? Nós vamos hoje meditar aqui em um trecho em Colossenses, o próprio Paulo fala em Colossenses que ele estava ensinando cada um com toda a sabedoria, e depois ele diz também lá em Atos, que ele buscou ensinar toda a sabedoria de Deus. E o pastor Chuck, que é o fundador da Calvary, ele falava que não tem uma forma melhor de ensinar toda a sabedoria de Deus do que ensinando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E ele fez isso em Costa Mesa por 10 vezes. Ensinando de Gênesis, Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo. Então, é algo muito especial quando a gente termina um livro e a gente começa outro livro, né? E hoje nós vamos meditar aqui em Colossenses capítulo 2, e nós vamos fazer dos versículos 4 ao versículo 10, né? E antes da gente começar, eu gostaria de trazer um breve contexto, né, desse livro, que na verdade é uma carta, porque o próprio contexto dessa carta é algo que fala muito a nós, e mesmo sendo algo tão antigo, ainda é algo que fala ao nosso coração nos dias de hoje, e é algo pelo qual nós passamos, talvez não da mesma forma como eles estavam passando, mas muito semelhante. A gente consegue ter muita coisa olhando para esse livro e para o contexto dele, que são coisas que nós podemos aplicar nos dias de hoje. Então, o título dessa carta ou desse livro é por conta de uma igreja que estava situada nessa pequena cidade chamada Colossos, que ficava na região da Frígia, que atualmente é a Turquia, e onde até os dias de hoje é possível ver as ruínas dessa cidade lá. E embora houvesse outras 2 cidades, né, também bastante importantes nessa região, que era Hierópolis e Laodiceia, Colossos ficava na rota comercial, uma das rotas comerciais mais importantes entre o Oriente e o Ocidente, né? Então, a sua relevância, a sua importância para a época era porque ela era uma das rotas mais utilizadas na época também. E quando a gente olha para Colossenses, a gente vê que nessas 3 cidades, né, em Colossos, em Laodiceia e Hierápolis, foram plantadas igrejas, né, nessas 3 cidades. E apesar desta carta ser escrita por Paulo, como nós vemos aqui em Colossenses, vemos também que ele não conhecia essa igreja pessoalmente. E não há registros de que ele tenha ido para essas cidades depois também. Então, essas igrejas foram frutos
do trabalho evangelístico de Epáfras, que é chamado por Paulo de fiel ministro de Cristo, e é descrito também como alguém que tinha um zelo nas suas orações pelos crentes dessa cidade. Veja que coisa especial, né? Paulo falar assim, olha, Epáfras é uma pessoa que tem um certo zelo nas suas orações por essa cidade. E esse zelo fez com que Epáfras levasse até Paulo algo que estava acontecendo nessas igrejas e nessa igreja em Colossos, que era muito preocupante, né? E talvez por essa questão de estar em uma rota comercial, acabava que muitas pessoas vinham de muitos lugares, né, de muitas regiões. E eles tinham não só uma variedade de produtos que eram comercializados nessa região, mas eles tinham também uma porção muito grande de ideias, de filosofias, de religiões, né, de tudo que é tipo. E algo que é bastante comum nos grandes centros comerciais, não só da época, mas até os dias de hoje, né? Mesmo com todo o avanço tecnológico, nós conseguimos ainda perceber uma grande diferença na cultura de uma grande cidade e de uma cidade pequena, né? Uma cidade do interior. Quando a gente vai para o interior, a gente vê uma cultura diferente. E mesmo ainda com questão de internet e ter esse acesso à informação, ainda se tem uma cultura diferente, né? E esses grandes centros, eles promovem uma cultura diversificada, né? Um convívio multicultural, né? E provavelmente, por conta desse contexto, surge dentro dessa igreja uma mistura de crenças que inicialmente não tinha uma definição muito clara do que se tratava, mas que algum tempo depois isso foi chamado de gnosticismo, que era uma mistura de misticismo grego, politeísmo romano e legalismo judaico. Então era uma salada de fruta, né? E isso começa a ser algo preocupante dentro da igreja, porque essas crenças, essas ideologias, elas começam a atacar o caráter e a natureza de Jesus. Então, acabava negando a divindade de Cristo, acabava negando a humanidade de Cristo, e Jesus não era considerado como Deus, né? Mas ele era uma emanação divina. Dentro do pensamento gnóstico, né, o divino ele emanava sucessivos seres espirituais. Então, de Deus se emanava os seres espirituais. E esses seres que iam sendo emanados da divindade eram seres abaixo de Deus, eram menos puros e não considerados como Deus, né? Então, isso fez com que Epáfras ficasse extremamente preocupado com essa ideia que estava sendo infiltrada dentro da igreja. E é interessante porque há uma certa sutilidade nessas coisas, porque nós sabemos que, através do conhecimento, nós sabemos quem Cristo é. E os gnósticos vinham também com esse pensamento de que, através do conhecimento, você alcançava o divino. Então, se misturava essa coisa entre essa questão do conhecer a Jesus e esse conhecimento que era uma forma de você, através do seu conhecimento, a sua espiritualidade era elevada. E o problema disso era que, muitas vezes, essa questão de conhecimento e vida estavam separadas. Então, eu poderia ser uma pessoa com um grande conhecimento acerca do divino, mas com uma vida que não refletia isso. Porque, muitas vezes, a questão espiritual era uma questão isolada. Às vezes eu posso ser uma pessoa
espiritualmente elevada, e não significa que na minha vida isso vai refletir em algum tipo de maturidade, em algum tipo de mudança de vida. Por isso que muitas vezes, para eles poderiam continuar vivendo da maneira como eles queriam e se envolvendo com todo tipo de imoralidade, sem que isso afetasse essa questão espiritual. Então, o que nós vemos é que muitas vezes a questão era simplesmente tratada no campo das ideias, no campo intelectual, e não na questão de vida, na questão de como a pessoa está vivendo, de como ela está realmente fazendo com que aquilo que ela está aprendendo sobre Cristo realmente reflita na forma como ela está vivendo a sua vida. E isso incomodou o coração desse pastor a ponto de que ele viajasse mais ou menos 2.000 quilômetros para se encontrar com Paulo, que estava na prisão, para falar sobre o que estava acontecendo dentro da igreja. Então, Paulo estava preso, provavelmente em Roma, e isso é mais ou menos 2.000 e poucos quilômetros dessa região. E Paulo, então, escreve essa carta para que ela seja lida na igreja de Colossos, e o coração dessa carta era proteger o rebanho de Deus dessas ideias estranhas. E a resposta para essas ideias, a resposta disso, e que é o centro dessa carta de Colossenses, é a preeminência e a supremacia de Jesus. Não uma emanação de Deus, mas a plenitude de Deus. Interessante que Tozer falava que a fraqueza espiritual da igreja, ela vinha justamente do conceito pobre e distorcido de Deus. Então, aquilo que sabemos sobre Jesus é extremamente importante, porque a nossa eternidade depende de acertarmos essa resposta. Quem é Jesus? Sabe aquela pergunta, aquela última pergunta do jogo do milhão, né? Que é aquela pergunta assim, valendo 1 milhão. Não sei se você já sentiu algo como isso, como se você dependesse, que a sua vida dependesse disso. E não sei o quantos de nós já sentimos que saber realmente quem Jesus é algo tão importante assim na nossa vida. E isso não é uma pergunta para você levantar sua mão ou não, mas algo para você refletir dentro de você, se realmente aquilo que Jesus é algo tão importante assim na sua vida. A forma como nós conhecemos Jesus e conhecemos quem Deus é através da sua palavra. É como Ele se revelou a nós. E por isso nós estamos aqui nessa noite para nos debruçarmos sobre as Escrituras. E tendo em mente a importância desse conhecimento não distorcido sobre quem Cristo é, nós, então, entramos no versículo 4 do capítulo 2, onde Paulo vai começar dizendo assim, versículo 4 do capítulo 2 de Colossenses. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Então, tendo esse pano de fundo acerca da supremacia de Cristo, da preeminência de Cristo, da plenitude de Cristo, tendo esse pano de fundo dessas pessoas que tentavam distorcer isso, nós começamos com as palavras de Paulo dizendo, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Em outras traduções, diz que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E o que mais nós temos hoje são argumentos que aparentemente são convincentes e persuasivos acerca do entendimento de quem Cristo é. Jesus muitas vezes é, para muitos, apenas um grande homem, um grande profeta, um revolucionário,
um dos caminhos até Deus, não exatamente o caminho até Deus, mas um dos caminhos até Deus. Para muitos ele é um grande personagem histórico, porque poucos vão também ousar dizer que Jesus nunca existiu, porque isso também não é muito persuasivo, porque o Jesus histórico é praticamente incontestável, mas não necessariamente Cristo é a plenitude de Deus, ou Cristo é quem Cristo é. Para muitos, Cristo existiu, mas não necessariamente foi Deus, não necessariamente é uma divindade, não necessariamente é o único intermediador entre Deus e os homens. E quando nós olhamos para os apóstolos falando quem Jesus era, né, quem realmente Jesus era, o qual para eles seria o Messias, ao qual eles tanto esperavam, e a salvação prometida de Deus, os apóstolos tinham basicamente 3 argumentos, que era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, a ressurreição como prova central, e o testemunho ocular direto. Ou seja, aquelas pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Não algo abstrato, não algo filosófico, mas algo que eles haviam vivido. Por isso Jesus vai falar que felizes são aqueles que creram sem terem visto. Jesus sabia o quanto seria difícil nos nossos tempos que nós crêssemos sem ver a Ele. Esse é um dos principais argumentos daqueles que se dizem ateus. E quando eu olho para os debates, normalmente eles dizem assim, se Jesus aparecer na Praça da Sé, eu vou acreditar. E muitas vezes se tenta explicar Deus, que é espiritual, dentro de métricas materiais e de coisas que a gente pode tocar e a gente pode ver. E Jesus fala, felizes aqueles que não viram, mas creram. Nós somos muitas vezes como Tomé, a gente precisa ver para a gente poder acreditar. E hoje, numa era da inteligência artificial, nem aquilo que a gente vê a gente consegue acreditar. Hoje está sendo cada vez mais difícil a gente diferenciar um vídeo verdadeiro e real de um vídeo falso, porque antigamente era a formiguinha tocando um sax, né? E mandava, e a tia do Zap falava, olha que maravilha, como Jesus é perfeito, como Deus é perfeito, né? Eles falavam assim, não tia, isso aqui não é verdade. Não, é verdade, foi seu tio que me mandou, né? E hoje não é mais a formiguinha tocando um sax. Hoje são vídeos tão reais que você fica assim, será que realmente é mentira? E você tem que ver e rever muitas vezes para poder acreditar. Então, acho que a gente tem caminhado para um nível de descrença muito grande, porque nem aquilo que a gente vê, a gente crê mais. Mas o que me deixa em paz é que essa não é uma obra minha e essa não é uma obra sua. Não é o quanto nós conseguimos convencer uma pessoa acerca de quem Cristo é. Essa é uma obra do Espírito Santo. Por isso nós vemos tantas pessoas com tantas histórias de conversões que a gente acha algo imaginável, inalcançável, porque não foi algo produzido por mãos de homens, não foi uma palavra eloquente, foi o Espírito Santo. Então, cada um de nós que estamos hoje aqui e que temos essa fé em Cristo, temos uma fé que não vem de nós mesmos, porque o Espírito nos convenceu acerca disso. Por mais que a gente tenha fatos históricos, por mais que a gente olhe para a palavra de Deus e a gente possa falar, olha, veja isso aqui, mas isso aqui, ainda assim, não é suficiente para a gente acreditar. Mas quando o Espírito vem e fala ao nosso coração e nos convence, não há como a gente negar quem Cristo é. Por isso Paulo continua falando no versículo 5,
porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Veja, Paulo não se coloca nesse lugar. Paulo não condiciona a sua presença ao fato deles estarem firmes na fé. E embora Epáfras tenha trabalhado duro e tenha evangelizado essas cidades, tenha levado o evangelho para essas cidades, tenha pastoreado esse rebanho, isso ainda não é colocado como o fato pelo qual eles estão firmes em Jesus. E isso é algo que nós, como Calvary, nós temos ensinado, que os nossos olhos precisam estar em Cristo. No nosso curso de membresia, nós falamos exatamente sobre isso, como nós não podemos julgar o cristianismo com base nos seguidores de Cristo, ou não podemos julgar o cristianismo com base na história da igreja. Precisamos julgar o cristianismo com base em quem Cristo é. Porque nós falhamos. E se eu, como indivíduo, sou falho, o que você acha que acontece quando nós reunimos um bando de pessoas falhas? Muitas vezes a ideia que se passa até para as pessoas de fora, ou muitas vezes aquilo que as pessoas de fora têm de pensamento em relação à igreja, é como se a igreja fosse a reunião de pessoas perfeitas. Mas a igreja é a reunião dos santos. E às vezes quando a gente fala assim, reunião dos santos, parece assim, ok, então quer dizer que é a reunião de pessoas perfeitas. E muitas vezes não se entende o significado da palavra santo. A palavra santo no grego, ágios, significa separado para um propósito especial ou divino. A reunião dos santos não é a reunião das pessoas perfeitas, mas é a reunião de pessoas imperfeitas, de pecadores que estão separados para uma missão. Como temos visto nesses últimos 2 domingos, é um povo que tem se dedicado a fazer Deus conhecido na cidade. Mas para que isso seja possível, é impossível viver a missão de Deus sem estarmos enraizados e edificados sobre quem Cristo é. E Paulo vai falar sobre isso logo à frente no versículo 6. Ele vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aqui tem algo muito importante quando Paulo está falando sobre continuar vivendo nele, ou em outras traduções, ele fala assim, andai nele. O que Paulo fala é sobre um estilo de vida. A caminhada cristã não é sobre vir à igreja. Não é sobre ser membro de uma igreja. Não é sobre saber cantar algumas canções que falam sobre Deus. Sobre ter a Bíblia aberta lá na sala, em algum salmo. Não é sobre decorar versículos, não é sobre ser batizado, não é sobre ter um seminário teológico. Você pode ter tudo isso e ainda assim não estar vivendo nele. Porque viver nele é um estilo de vida. É quando as verdades bíblicas, elas são não só conhecidas, mas elas são praticadas. E eu acho interessante que algumas traduções trazem justamente a palavra andar, que dá essa ideia de movimento. E como esses movimentos deveriam ser fundamentados em quem Cristo é. Cada passo que nós damos deveria ser fundamentado em quem Cristo é. O próprio Paulo, citando inclusive os poetas gregos, ele vai dizer lá em Atos 17, 28, lá no Areópagos de Atenas, ele diz assim, porque nele vivemos
e nos movemos e existimos. Ele é a fonte e o sustento contínuo de toda a vida. E como essa vida deve ser vivida? E próprio Paulo responde isso lá no capítulo 1 e no versículo 10 de Colossenses, dizendo: e isso para vocês, vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Em vários outros momentos aqui em Colossenses, Paulo vai falar sobre essa questão de conhecer e viver. Se você somente conhece, isso não é suficiente se você não está vivendo isso. E é interessante que o verbo que Paulo usa aqui está no presente do imperativo, que carrega a ideia de uma ação contínua, que reforça a ideia de uma caminhada constante e progressiva na fé. Não é só um ato pontual, mas é algo que você continua. E eu acho que isso é muito importante para nós, porque às vezes nós pensamos, eu já recebi Jesus como meu Salvador. E algumas pessoas, elas recebem a Jesus e elas até avançam, mas elas param. E às vezes a gente tem a ideia de que parar, às vezes, na caminhada cristã é como se a gente desse pausa num jogo. Que a gente vai lá, a gente joga, a gente pausa, e depois a gente volta e despausa, e a gente continua exatamente no lugar onde nós paramos. Mas a vida cristã, muitas vezes, ela é como você estar andando de bicicleta em uma ladeira. Você tem que continuar pedalando. E não se trata de salvação por esforço. Se trata de continuar vivendo a vida cristã, e a vida cristã, muitas vezes, ela é difícil. E o que acontece muitas vezes quando você para com uma bicicleta numa ladeira, é que a gravidade te puxa para trás. E muitas vezes na vida cristã é isso, quando a gente para, quando a gente estagna, a tendência da gente ser tirado de Cristo, de ser, voltar à velha criatura, voltar às velhas práticas, ela é muito mais forte. Porque a nossa carne, ela não tende a ir para agradar a Deus. Por mais que o nosso espírito deseje por Deus, a nossa carne, ela não deseja por Deus. É muito mais cômodo nós vivermos para alimentar os nossos desejos e as nossas vontades do que alimentar o nosso espírito. Eu acho que isso não é nada muito difícil de compreender. Quando a gente pensa, poxa, por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil jejuar? Por que é tão difícil estar na igreja? Por que é tão difícil estar em comunhão com as pessoas? Por que é tão difícil ouvir o meu irmão? Por que é tão difícil estender a mão? Porque isso não é natural para nós. E por mais que dentro de nós a gente tenha esse anseio de, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero fazer as coisas de Deus, eu quero agradar a Deus, isso não é natural. E por isso Paulo vai dizer, olha, continuem andando, continuem permanecendo nele, continuem conhecendo a ele. Não parem, porque muitas vezes quando nós paramos, nós acabamos regredindo. E Paulo vai continuar dizendo, não só que eles continuem andando no Senhor, mas que eles estejam enraizados e edificados em Cristo. Nós temos um biólogo aqui, então se eu falar alguma besteira, pode me corrigir depois. Mas a raiz, ela é extremamente importante para a absorção de água e nutrientes necessários para o crescimento de uma árvore. Ela tem função de ancorar e estabilizar uma árvore. E olha que interessante, ela armazena também reservas necessárias para períodos de dormência ou estresse.
quando as raízes estão danificadas, a árvore fica mais vulnerável a doenças e pragas. E em casos mais graves, a árvore chega a morrer. Então, quando Paulo fala que precisamos estar enraizados em Cristo, é porque nele temos os nutrientes necessários para o nosso crescimento. Nele estamos ancorados e seguros. Em Cristo estamos estáveis. Nele temos reservas necessárias para esses momentos difíceis da vida. E se criamos raízes profundas no verdadeiro Evangelho, temos vida. E uma coisa interessante é que, para a gente poder crescer para cima, a gente precisa crescer para baixo. Muitos estão interessados nesse crescimento para cima, porque é algo que nós vemos. Quando nós olhamos para uma árvore imponente, forte, frutífera, não sei quem é biólogo, mas para nós, naturalmente, quando a gente vê essa árvore forte, a gente nunca pensa, nossa, deve ter uma raiz muito profunda e uma raiz muito boa essa árvore. Porque normalmente o que nos chama a atenção é aquilo que a gente consegue ver. Inclusive, a critério de curiosidade, no Brasil nós temos a quarta maior árvore do mundo, É um angelim vermelho que foi encontrado na Amazônia com 88,5 metros de altura, 3,15 metros de diâmetro e com uma idade entre 400 a 600 anos. Então, quando você imagina, você está lá na Amazônia, você se depara com uma árvore de 88 metros, 3,15 metros de diâmetro. Cara, algo extremamente magnífico. E você nunca vai parar para pensar, poxa, as raízes dessa árvore devem ser muito fortes. E muitas vezes é assim que a gente tem vivido na igreja. A gente está olhando para aquilo que nós podemos contemplar, para aquilo que muitas vezes é chamativo aos nossos olhos. E não paramos para pensar o quanto essa árvore, para ela poder ser frutífera, para ela poder ser forte, ela precisa ter uma raiz muito firme, muito profunda. E por isso muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, isso eu já ouvi, já entendi essa questão do Evangelho, já sei o que é o Evangelho, já sei quem é Cristo, eu quero algo a mais, eu quero algo mais profundo, eu preciso de um conhecimento muito mais profundo, de coisas muito mais sólidas. E ignoram a importância do Evangelho, do quanto o Evangelho é importante para a gente realmente ter raízes que vão nos manter firmes e estáveis em momentos que são difíceis. Firmes e estáveis diante de pessoas que vão trazer aquilo que Paulo vai dizer aqui logo em sequência, essas filosofias, essas ideologias, esses pensamentos acerca de Cristo, que não é o Cristo real. Versículo 8, Paulo vai continuar dizendo assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. A palavra filosofia, acho que a maioria de nós já passamos por isso na escola, E eu acho que a primeira coisa que a gente aprende na aula de filosofia é o significado da palavra filosofia, que vem do grego philo, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. Então, por isso, um nome bonito, Sofia, sabedoria. Então, literalmente, filosofia significa amor à sabedoria ou amizade pela sabedoria. E a tradição atribui esse termo a Pitágoras,
que viveu 470, 495 anos antes de Cristo. E ele era chamado de filósofos, ou seja, um amante da sabedoria. E era um contraste com os sofoi. Os sofoi eram os sábios. Então, na época, os sofóis eram os sábios. E aí, Pitágoras era chamado de filósofos, porque era um amante da sabedoria e era uma forma de dizer, de demonstrar uma certa humildade intelectual, para dizer que era uma pessoa que estava em busca da sabedoria, mas que ainda não tinha a sabedoria por completo. Mas o que Paulo nos mostra no versículo 8 aqui, é que se nós estivermos buscando sabedoria em todos os lugares, menos em Cristo, que é onde estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento, você pode se tornar uma pessoa idólatra. Quando Paulo fala, olha, cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, Paulo está advertindo a igreja de que, olha, essa busca por conhecimento pode levar vocês à idolatria. A idolatria é quando uma coisa ou uma pessoa ocupa o lugar de Deus no nosso coração. E muitas vezes a gente busca por essa sabedoria e o que a gente encontra são coisas ou pessoas que acabam ocupando o lugar de Deus no nosso coração. E muitas vezes a gente pensa, poxa, eu furei a bolha, né? E é algo que está bastante comum, aquelas pessoas que dizem, não, eu saí dessa bolha do cristianismo, hoje eu sou uma pessoa com muito mais entendimento do mundo, com uma visão muito melhor das coisas. E o que a gente consegue perceber é que simplesmente Deus deixa de estar no centro do coração dessa pessoa e alguma outra coisa acaba ocupando esse lugar. Porque independente de crer ou não crer, de aceitar ou não aceitar, receber ou não receber, sempre alguém vai estar no centro do nosso coração. Sempre alguém vai estar no centro do nosso coração. E essa pessoa deveria ser Deus, porque esse lugar pertence somente a Ele. E quando nós tiramos Ele desse lugar, então acabamos se tornando pessoas idólatras. Quando Paulo fala sobre escravizar a filosofias vãs, existe uma outra tradução que poderia ser usada aqui e que talvez faça um pouco mais de sentido para nós. Esse trecho poderia ser facilmente traduzido como cuidado com aqueles que querem te sequestrar espiritualmente. E é muitas vezes isso que acontece quando nós somos levados a essas filosofias, a esses entendimentos distorcidos de quem Cristo é. Somos sequestrados espiritualmente. E agora, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesses últimos 2 versículos, porque essa é uma declaração poderosa na qual nós deveríamos lembrar todos os nossos dias. Versículo 9 e 10 diz, Paulo vai dizer assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Essa é uma das afirmações mais claras sobre a divindade de Jesus. Se você talvez ainda não sublinhou esse trecho na sua Bíblia, pegue aí a caneta mais chocante que você tem, a cor mais da hora que você tem, e risca,
porque essa é uma das declarações mais poderosas acerca da divindade de Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você for reparar, não somente nesses versículos aqui, mas em outros versículos em Colossenses, se usa muito a palavra plenitude. Essa era uma das palavras favoritas dos gnósticos. Era a palavra grega pleroma, e era uma palavra para falar sobre a plenitude do mundo espiritual, do qual, para eles, Cristo era apenas uma parte. E o que Paulo faz aqui é justamente afirmar o oposto. Cristo não é apenas uma parte do pleroma. Ele é a plenitude inteira de Deus. E se você tem a Ele, Ele é tudo o que você precisa. Por isso, muitos judeus convertidos na época, eles se intitulavam como os judeus completos. Veja que interessante. Os judeus, eles esperavam pelo Messias, pelo Salvador. E quando os judeus se convertiam, eles diziam: agora eu sou um judeu completo. Agora não me falta mais nada. Agora eu não preciso de mais nada. E quando eu pensei acerca dessa palavra, sobre, sabe, quando a gente pensa sobre a série Coração Pastoral, né? Quando eu pensei sobre essa passagem, eu pensei justamente sobre isso, sobre como muitas vezes a gente não se sente completo, como a gente não sente que a gente tem tudo, como às vezes a gente sente que a gente precisa de mais alguma coisa. E muitas vezes isso reflete na forma que nós falamos, reflete na forma como nós lidamos com o nosso trabalho, reflete a forma como nós lidamos com os nossos planos, com os nossos projetos de vida. Muitas vezes isso reflete nas nossas postagens na internet. A palavra de Deus diz que aquilo que a boca fala é algo que o coração está cheio. E hoje em dia, na verdade, aquilo que muitas vezes nós postamos revela muito aquilo que está no nosso coração. E é muito triste quando você vê pessoas que são crentes no Senhor, que postam tantas coisas e que não são Cristo. E que não mostram que Cristo é tudo para elas. Que não mostram que elas estão satisfeitas em Cristo. E que muitas vezes revelam que talvez, ok, Cristo é muito bom, mas tem talvez isso aqui que é necessário para que eu seja completo. E era exatamente isso que os gnósticos falavam. Ok, Jesus ele é muito bom, ele realmente é uma emanação de Deus, ele vem de Deus, ele é algo muito bom. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez tem mais uma coisa aqui. Tem algo a mais que você precisa. E Cristo deixa de ser, então, suficiente. E hoje eu ouvi uma oração muito interessante de um amigo pastor, que ele orou por uma pessoa dizendo assim: Senhor, você sabe quais são os sonhos dessa pessoa, mas que ela sinta que é plena em Ti, ainda que seus sonhos não sejam realizados. Quantos de nós realmente podemos se sentir plenos se os nossos sonhos não forem realizados? Quantos de nós sentimos que realmente nós estamos satisfeitos se aquilo que nós tanto desejamos não se concretizar? Cristo realmente é suficiente para nós? A forma como nós temos vivido demonstra realmente isso. O que tem ocupado a nossa mente, o nosso coração, tem apontado para a satisfação em Cristo. E eu gostaria de terminar com uma declaração do Piper em uma conferência sobre a supremacia de Cristo. Nessa conferência, acho que em 2004, ele tem um trecho que ele fala assim: todos os planetas da sua vida, sua sexualidade e desejos,
seus compromissos e crenças, suas aspirações e sonhos, suas atitudes e convicções, seus hábitos e disciplinas, sua solidão e relacionamentos, seu trabalho e descanso, seus pensamentos e sentimentos. Todos os planetas de sua vida estão seguros em órbita pela grandeza, gravidade e esplendor flamejante da supremacia de Jesus Cristo no centro da sua vida. E se ele deixa de ser a brilhante, flamejante e satisfatória beleza no centro da sua vida, os planetas flutuarão em confusão e uma centena de coisas estarão fora de controle. E mais cedo ou mais tarde, eles irão colidir em destruição. Que Cristo seja suficiente para nós. Que Cristo seja tudo para nós. Amém?